Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. E dizia: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é muito mais forte do que eu, e eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, vamos caminhando no tempo do Advento, é o segundo domingo do Advento, e neste domingo a grande figura que nós temos no Evangelho é a figura de João Batista, o precursor do Senhor. São Mateus coloca a figura de João Batista logo depois do relato da infância de Jesus. E aparece neste tempo do Advento porque, se nós estamos esperando a vinda de Cristo no Natal, a figura de João Batista está presente no seu nascimento, quando Maria visita Isabel, a mãe de João Batista, e ambas comemoram o mistério da intervenção de Deus no mundo através da vinda de Jesus, que nós vamos comemorar no Natal. E João Batista exulta de alegria já no nascimento. Mas o fato contado no Evangelho é uma segunda vinda de Jesus, aquela já adulto, onde João Batista anuncia essa chegada e depois mostra no meio do povo quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Então, João Batista é o precursor de Jesus, não só no nascimento, mas também anunciando a sua chegada adulto. E ele vai também ser o precursor de Jesus na medida em que ele entrega a sua vida no martírio antes do próprio Jesus que será crucificado. Portanto, é uma figura que acompanha a vida de Jesus e antecipa aquilo que vai acontecer com o Salvador, e por isso ele é chamado de o precursor do Messias. João Batista é uma figura que ainda está dentro do mundo do Antigo Testamento. Ele é o profeta do Antigo Testamento, mas é um profeta diferente dos demais. Primeiro, porque ele está próximo da chegada do Novo Testamento. Ele faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, o tempo da promessa e o tempo da realização da promessa. Ele é aquele que vai introduzir a aliança nova que Deus quer realizar através do seu próprio Filho. Então, ele assim é uma figura entre os profetas o mais importante de todos, e Jesus mais tarde chega a dizer que ele é o maior de todos os profetas. E ninguém dentre os que estão no Antigo Testamento é maior do que João Batista. E ele se faz pequeno diante do Salvador, ele é o menor de todos, o mais humilde, porque ele abre espaço para que outro chegue, esse outro que é o próprio Jesus. O Antigo Testamento diz que antes da vinda do Salvador, os profetas anunciavam um grande profeta viria. E falavam até que seria alguém como Elias. Elias foi aquele que restaurou toda a fé de Israel que estava perdido. E então, o novo Elias, Jesus mesmo o identifica com João Batista, aquele que veio restaurar a fé do povo de Israel e abrir esse espaço, esse caminho de fé para que o Messias pudesse chegar. Mateus, ele se preocupa muito com a própria linguagem de João Batista, mais do que a sua figura de precursor.
e mostra como ele fala aos fariseus, ele fala aos soldados, ele fala ao povo que estava ali ao seu redor, pedindo conversão. O que é isso? A conversão. É uma mudança de atitude, é uma mudança total na cabeça do ser humano diante do mistério de Deus que vai acontecer. Convertei-vos, o reino está próximo, dizia João Batista. Não é interessante que essas são também as primeiras palavras de Jesus? Convertei-vos, o reino está próximo? Pois bem, João Batista anuncia a chegada desse reino pedindo conversão. Se por um lado é uma atitude nova diante da vida, é também uma novidade que está para acontecer. Deus está para intervir na história do mundo. Portanto, a conversão é uma mudança interior para um mundo que se muda exteriormente também com a intervenção de Deus. É uma cabeça aberta para um mundo aberto a essa novidade, a redenção que vai acontecer. João Batista pede a conversão por causa do reino que está para chegar, o reino de Deus, o reino dos céus. Vejam, essa também é uma expressão que Jesus vai usar, e muito. Será o tema central da pregação de Jesus que João Batista já anuncia. Que reino é esse de Deus que acontece quando nós mudamos a nossa mente para seguir aquilo que Deus pretende, aquilo que Deus nos oferece, e quando a gente acolhe essa novidade de Deus, o Salvador, que vem na pessoa de Jesus Cristo. Então, anunciar o reino para João Batista é anunciar a chegada de Jesus. E ele o faz com muita humildade, dizendo que ele próprio, ele batiza com água, mas virá aquele que vai batizar com fogo e o Espírito Santo. Ele é humilde e simples, mas aquele que virá é aquele que ele não tem nem condição de desamarrar as correias do seu sapato, ou seja, ele está abaixo até dos próprios pés daquele que seria o Messias, o Salvador. João Batista não tem nenhum orgulho da sua própria mensagem. Ele não consegue, aquele que vem é a palavra de Deus, mas ele não se entende como palavra, ele se entende como uma voz no deserto, a voz que abre caminho no deserto. João Batista é um anunciador de um novo êxodo, assim como o povo que saiu do Egito foi caminhar para o deserto até chegar à terra prometida. João Batista anuncia esse novo caminho pelo deserto, caminho que deve ser ajustado, caminho que deve ser aplainado. As montanhas serão aplainadas e os vales serão preenchidos, dizia João Batista. Ou seja, esse novo caminho para o Salvador, ele não está pronto, ele deve ser preparado por aqueles que ouvem a mensagem da chegada do reino de Deus e se convertem. Ainda é um pouco estranho para nós a maneira como João Batista se apresenta, e parece um personagem assim meio desprezível, vestido de pele de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, mas de fato ele é uma pessoa muito atraente. O povo se sente atraído pela sua figura, pela sua mensagem, mesmo que ele use palavras duras. Quantas vezes a gente percebe que aquele que tem uma voz profética fala de coisas duras, difíceis, mas assim mesmo a gente tem vontade de ouvir, a gente tem vontade de seguir, porque aquilo que ele fala é a verdade. Assim é João Batista, essa figura que parece estranha, austera, um profeta tão bravo nas suas observações, nas suas palavras, é ao mesmo tempo atraente para aquelas pessoas que entendem que essa linguagem aproxima o reino de Deus, faz chegar mais rápido o Salvador. Então, temos diante de nós nesta semana uma grande figura, um grande profeta. Nós devemos ouvir o que ele diz, mas um profeta humilde, que se abaixa para que Jesus apareça, que se abre para o mistério de Deus. Um homem lúcido,
capaz de entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor e dar respostas. Nós, no Advento, devemos ter também essa mesma disposição, manter-nos lúcidos, atentos, ouvir as palavras do profeta, conversão na nossa vida e, ao mesmo tempo, a grande esperança do Salvador. Mais uma semana do Advento, mais um tempo para a nossa própria preparação para o Natal. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.